E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, pessoal? Eu sou o professor Kelso do canal Física e hoje você vai aprender operações com algarismos significativos. Você vai aprender como subtrai, adiciona, multiplica e divide com algarismos significativos. Ô Kelso, mas não é a mesma coisa que eu aprendi lá atrás com algarismos, com números comuns? É, mas tem umas regrinhas que a gente vai ter que passar para vocês, que algarismos significativos, para quem não viu, vou deixar o link aqui na descrição e lá nos cards, que é uma medição. Então tem algumas regras, beleza galera? Então bora lá para a aula. Então aqui galera, vocês viram aqui que eu tenho aqui adição e subtração e tem dois algarismos, duas medidas que eu vou adicionar. 4,78 centímetros mais 5,4 centímetros, certo? A regra da soma e a regra da subtração é a mesma para os dois, tá? Tanto eu faço, se eu fosse subtrair aí, eu teria que ter a mesma regra, tá bom? Então nesse caso aqui eu vou pegar vírgula debaixo de vírgula, como você aprendeu lá atrás mesmo, né? 4,78 mais 5,4. Beleza? Beleza. Bom, se eu somar isso aqui, eu teria que colocar um zero aqui, né, ó, e fazer a soma lá na matemática comum, se fosse um número comum, sem ser uma medida. Só que aqui, galera, o que acontece? Este 5,4 é uma medida. Então a precisão aqui do 5,4 é esta. Você tem uma casa decimal só de precisão. Vamos supor que foi uma régua que você pegou e a precisão dela é aquela ali. Então este último número aqui, ele não existe. Porque a precisão do seu instrumento foi este. Como você vai somar 8 com um número que não existe? Não é? Então o que você vai fazer? Você vai pegar como se fosse zero mesmo, aqui, substituir como se fosse um zero aqui mesmo, mas esse número não existe, porque a precisão é outra da medida lá em cima. Vai ficar 8 mais 0, 8, né? 7 mais 4, 11, vai 1, vai dar 10. Só que esse 8 aqui não existe. Lembra que eu falei para vocês? Não tem como eu somar 8 com uma coisa que não existe. Não é zero, tá? É diferente. Vamos lembrar o seguinte, galera. 5,4 em medidas é diferente de 5,40, que é diferente de 5,400 e assim por diante. Essas aqui são medidas. Elas não são um número qualquer, 5,4 vezes 5,40, que você faz contas lá na matemática, beleza? Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou pegar este número 8 e tirar ele daqui. Só que simplesmente eu não posso chegar e tirar o número. Eu tenho que arredondar. Aí você pega aquela regra de arredondamento. Este 8 aqui, o que acontece? Ele é um número maior, menor ou igual a 5? Ele é um número maior que 5. Então, pela nossa regra de arredondamento aqui, ó, então, este número 8, ele é maior que 5. Eu tenho que fazer o quê? Somar mais uma unidade nesse último número que vai ficar, que é o 1. Então eu venho aqui e somo mais uma unidade. Então a minha resposta aqui vai ficar como? Vai ficar 10,2, que é, né, 1 mais 1 aqui, centímetros. A mesma coisa é para subtração. Ou seja, qual que é a regra aqui da nossa adição ou subtração? Você vai somar normalmente as parcelas, o resultado tem que ter o mesmo número de casas decimais da parcela que tem o menor número de casas decimais. Ou seja, no caso aqui o 5,4 tem uma casa decimal, a minha resposta tem que ter uma casa decimal. Porque o 4,78 tem duas casas decimais. Então quem é o menor? O 5,4 com uma casa decimal só. Então nesse caso a minha resposta fica como 10,2 e não 10,18. Beleza? Então vamos fazer agora aqui a multiplicação. A regra da multiplicação é a mesma da divisão. Então se você multiplica e divide, no final você vai ter que fazer a mesma regra, assim como a adição e subtração são as mesmas regras. Então vou pegar aqui 3,61 metros vezes 2,5 metros. Então vou pegar aqui 3,61 e pegar o 2,5 metros
E aqui na multiplicação a gente sabe que não precisa ficar vírgula debaixo de vírgula, né? Vou fazer a multiplicação normalmente, vai ficar 5 vezes 1, 5, 5 vezes 6, 30, vão 3, 5 vezes 3, 15, com 3, 18, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 3, 6, mais 7, 1. Beleza? Então aqui eu vou fazer 5, 2, 10, vai 1, 7, 1, 8 com 1, 9. 3 casas decimais, né, que é 2 aqui do 3,61 e uma do 2,5, ando 3 casinhas para frente aqui do número, então a vírgula está aqui. O que acontece aqui, galera? Eu também não posso ter esse número como resposta. Porque qual que é a regra da multiplicação? A multiplicação você tem que pegar o fator que tem o menor número de algarismos significativos. Então, nesse caso aqui, quantos algarismos eu tenho aqui? Eu tenho 2 algarismos. E aqui eu tenho quanto? Eu tenho 3 algarismos. Então, a minha resposta tem que ter quantos algarismos? 2 algarismos. Então, no caso aqui, eu tenho que tirar o 2 em diante para o 5. Então, nesse caso, o primeiro número que eu tiro é o 2. E aí eu faço a minha regra de arredondamento. Esse 2, ele é um número maior ou menor que 5? Menor que 5. Se ele é menor que 5, eu mantenho o 0, que é o último número que vai ficar. Então, na minha resposta aqui, vai ficar quanto? Vai ficar 9,0, o que? Metro vezes metro, metro ao quadrado. Então, a regra da multiplicação é um pouquinho diferente da regra da adição e subtração. Se você for dividir, você vai ter que usar a mesma regra para algarismos significativos. Lembrando que todo algarismo significativo, ele tem o que? Os algarismos corretos e o único duvidoso. Beleza? Vou deixar essa aula também na descrição e lá na tela final. Então, galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de dar o seu joinha e se inscrever no canal. Valeu, galera. Até a próxima. Até mais.